Ok. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas vocês estão vendo isso. Meu nome é Ivana Mihanovic, eu sou taróloga, sou escritora, fui publicitária, estudo psicanálise há muitos anos, trabalho hoje em dia com tarô e como terapeuta. E o tema que eu estou trazendo hoje para o congresso é tarô, clã e individuação. Está calcado em experiências minhas, no trabalho como terapeuta, está calcado na experiência de vida, em geral. Eu ando um pouco preocupada com a quantidade de problemas que eu vejo em muitos clientes meus, ligados à questão de se manter honrando o clã. Então, vamos falar um pouco sobre isso, vamos lembrar sempre que é só a minha opinião, é a minha visão, não é uma verdade cabal, mas é o que eu tenho experimentado. Então, vamos começar lembrando que a frase honrarás pai e mãe ressoa em todo mundo. A gente tem isso na Bíblia, Antigo e Novo Testamento, a gente tem essas tradições ao longo de várias culturas. Então, Confúcio já falava nisso, na China, no século V a.C., tribos indígenas, tribos africanas, japoneses até hoje, enfim. Diversas culturas no mundo têm essa questão da tradição de honrar pai e mãe. Aqui vou colocar só uma observação. Uma tradição não é algo bom per se. É só uma tradição, né? Então, a gente precisa lembrar que não é porque é uma tradição que é algo imutável e que é uma verdade perfeita. A coisa simbólica dessa questão, eu acho, vem da ideia de que as raízes da árvore genealógica precisam ser nutridas, porque senão ela desaba. E se ela desaba, desabamos nós. E isso soa bem, soa como algo coerente, soa realmente precisamos nutrir as árvores, as raízes das árvores genealógicas, senão elas caem. E aí todas essas pessoas que vieram antes de nós perdem o sentido, e nós perdemos o sentido. Mas isso é um sofisma, isso não é real. O clã não é um fim em si mesmo. E o desaparecimento de um clã não tira o sentido das vidas vividas dentro desse clã. Então, a ideia de que a gente precisa constantemente estar nutrindo essas raízes e reverenciando ancestrais e honrando parentes, precisa ser olhada com um pouco de cuidado. A gente precisa lembrar também que esses dogmas a respeito da obediência, da submissão, da reverência, da honra aos parentes, tem também, ao longo da história, uma função política, econômica e social. O idoso é um ser que não produz, ele se torna uma carga para a sociedade. Então, se os filhos e netos não se encarregam disso, o Estado tem que se encarregar. E o Estado não quer se encarregar. Nunca quis. Então, também não é só por amor, por respeito, por etc. É porque tem uma função aí importante do ponto de vista político e social. E, portanto, econômico. Hoje, eu penso que nós somos bárbaros como éramos antigamente. Basta ver a quantidade de mal que campeia pelo mundo, o quanto a gente ainda faz guerras com genocídios e com atrocidades, o quanto a violência ainda caminha pelo mundo. Então, em certo sentido, a gente é bárbaro como éramos há 2.000 ou 5.000 anos atrás, ou 10.000 anos atrás, ou sei lá. Mas eu penso que emocionalmente a gente é um pouco mais sofisticado hoje em dia. A gente tem mais capacidade de escolher como a gente vai amar e como a gente vai ser amado. A gente tem um pouco mais de capacidade de escolher os afetos. Então, a gente tem que entender que a reverência, a honraria, faz sentido quando é dada para um clã sadio. Mas quantos de nós não tem uma família sadia? Eu acho que isso é uma coisa que está aumentando, mas enfim. Porque eu acho que a sociedade que a gente tem hoje em dia está piorando muito as cabeças, então a gente cada vez tem mais famílias não
saudáveis, não sadias. Então, quando a gente pensa em vida, a gente tem que lembrar que a gente vem para viver quem a gente é. A gente não vem atender um clã. Dá essa sensação porque a gente se mantém por muito tempo infantilizado e agarrado ao laço que é importante na infância e na adolescência, mas que na vida adulta pode se tornar um impedimento e não um bom laço. Então a gente tem a sensação de que família é a coisa prioritária, mais importante. E eu digo não. O mais importante e o prioritário é descobrir quem você é e ser quem você veio ser. Então, se houver uma família sadia, com laços amorosos, ela vai incentivar e estimular que você encontre quem você é e vai te dar ferramentas para que você possa ser quem você veio ser. Vamos entender que o espírito é anterior. E para encarnar, a família é um veículo. A gente precisa do princípio masculino, do princípio feminino e da chispa divina. Então a gente precisa dessa trindade. A gente precisa desses 3 princípios atuando juntos, porque, como eu digo, tá cheio de gente que não tem nenhum problema físico, tem o princípio masculino, tem o princípio feminino, e a coisa não dá liga, ou a coisa fica na gestação só da sacerdotisa e não chega à gestação e parto da imperatriz. Fica aborta, né? Então a gente precisa desses 3 princípios, o masculino, o feminino e a chispa divina. Então a família é um veículo para a gente aterrissar no planeta Terra. Ela é um transporte para a gente chegar aqui. Mas ela não é um fim em si mesma, só porque ela é um transporte. O que faz você ser quem você é, o que faz você ser um indivíduo é o espírito. E ele é atemporal. Ele é anterior e posterior a essa experiência provisória terrena. Isso na minha visão, né? Claro, pode ser que tenha alguém aí que não nem acredita em espírito, mas enfim. A meu ver, aquilo que move o corpo, e quem lidou com morte e morrer, quem assistiu isso de perto, sabe no âmago do seu ser o que eu estou querendo dizer com essa energia que move o corpo. Porque literalmente no momento da morte, essa energia se despega, se descola disso aí. Então, essa energia é quem você é. Ela usa o mundo da matéria para essa experimentação. Vamos deixar os porquês, se é uma escola, se é uma... Enfim, aí a gente deixa para uma outra palestra sobre de onde viemos para onde vamos. Mas no momento vamos entender que o espírito usa esse invólucro material para viver essa densidade material e as experiências que ela traduz. A meu ver, na busca de conhecer mais a si mesmo e exercer o seu ser. Ou seja, saber mais quem se é e exercer esse ser. Então, de novo, os laços familiares podem ser excelentes se for uma família saudável. Mas isto não é o mais comum. Então, eu vou... Oi, Débora. Pois é. Há uma intenção nisso aí, né? Há uma... que é mais ou menos similar ao caso de quando você tem um pai, ou uma mãe, ou um tio, enfim, um avô molestador, pedófilo. A tendência do clã é abafar o caso. E veja como a gente foi programado, onde as mulheres do clã são as primeiras a abafar o caso. Quando a gente deveria ser as primeiras a denunciar, gritar e punir. Mas a gente foi aprisionada a todas essas questões, inclusive as de linhagem, de um jeito em que a gente participa, em geral, do acobertamento. Então, ao longo da minha experiência, eu trabalho com clientes que têm
pai abusador, mãe narcisista, pai violento, mãe invejosa, competitiva e perversa, avô pedófilo, tio pervertido, um pai misógino que torna todas as filhas mulheres irrelevantes e inúteis, avós histéricas, mães controladoras, enfim. A gente acha que isso é uma raridade, mas não é. Cada vez está menos raro, aliás. A questão dos abusos mais de violência e abusos sexuais na infância aparecem mais hoje em dia, porque hoje em dia se fala mais disso. Então, a gente sabe mais. Mas, além disso, a gente tem as outras questões, que às vezes é simplesmente uma mãe extremamente invasiva, um pai absolutamente omisso e por aí vai. Então, eu pergunto, você tem um avô pedófilo, você tem uma mãe narcisista ou uma controladora feroz, você tem um pai violento e por aí vai. Por que reverenciar isso? Por que honrar isso? Para quê? A troco do quê? Que sentido tem? Essa é uma ideia que é um sofisma, é uma falácia que gera um sofisma. Então, as pessoas que hoje em dia falam, algumas linhas seguem isso e falam abertamente que a gente tem que honrar e reverenciar pai e mãe, independente de como eles são ou foram e do que eles fazem ou fizeram. Eu digo não. Por quê? A criança vê os pais como deuses e funcionários ao mesmo tempo. Os pais são deuses, modelos de feminino, masculino, modelos de interação, inclusive, modelos de amor. Ao mesmo tempo, a criança os vê como seus funcionários. Eles estão ali para servi-la, para atendê-la. Então, esse loop, onde ela tem que se maravilhar e copiar esses modelos e eles estão ali para me atender, é uma observação, um construto coerente na infância. Mas à medida que a gente cresce, a gente precisa alcançar a autonomia. Então, se você tem esses modelos saudáveis, eles mesmos vão fazer com que, aos poucos, você perceba a tua, aspas, divindade. Eles mesmos vão fazer com que você perceba que você é... Sim, Débora, a constelação é uma das que eu ataco desde faz muitos anos, porque é um dos caminhos que fica fazendo estragos desse tipo. Então, você infantiliza a pessoa e você a mantém aprisionada. Quando você diz que você tem que honrar pai e mãe, independente de quão péssimos eles sejam, você está mantendo essa pessoa com o olhar infantil do bom, não há nada a fazer, eles são deuses, e se eles são uma merda, não há nada que eu possa fazer. E não é assim. Isso é de novo, um sofisma, uma falácia, que acaba perpetuando de geração em geração. Ei, Carmo, acaba perpetuando de geração em geração essa família doentia. Então, dizer para alguém que ele tem que honrar pai e mãe, independente de se eles foram trevosos, é pedir a ele que não exista. É dizer a essa pessoa que pare de existir. Você não veio atender o clã. Eu vou repetir, porque isso é uma coisa que eu percebo, as resistências psíquicas que acontecem por conta da catequese que temos ao longo de séculos ou milênios. Você não veio atender ao clã. Você veio ser quem você é. Você veio descobrir quem é e exercer esse ser. Se o clã for saudável, ótimo, que sorte, que bom. Podemos desenvolver visões amorosas melhores, podemos ter laços
benéficos, contatos e menos solidão. Ótimo. Mas se o clã é perverso, doentio, enfermo, pérfido, não. Então, a gente precisa entender que a gente veio para fazer o caminho do indivíduo. E quando você olha todos os mestres, os ascensionados e os não, a tradução de tudo que eles dizem acaba sendo esse. Você tem que fazer o seu caminho. Quando Buda abandona a família, quando Cristo fala quem não odiar pai e mãe, que a tradução está errada, tá? Não é odiar, ok? Eu tenho lido aí umas coisas de tradução direta do grego que não é bem odiar, mas digamos, quem não coloca o caminho crístico como prioridade acima dos laços familiares, não serve, não está fazendo o caminho. Então, em geral, os mestres, embora digam tem que honrar pai e mãe, porque veja, negar o clã, ou se distanciar do clã, ou sair do clã, ou diminuir o contato com o clã, não é desonrar o clã. É apenas se defender da invasão perniciosa de um clã doentio. Então, o caminho individual é o primeiro sentido do para que estamos aqui. Por quê? Porque é o que eu falo. O espírito, que é quem você realmente é anterior e posterior à experiência temporal terrena. A gente tem traços do clã. Você tem o nariz da sua avó, a orelha do seu pai, a boca de sua mãe, ou você adora passarinhos, olha, igual a sua tia-avó. Então, claro, o clã, corporalmente, geneticamente e, em alguns sentidos, psicicamente, tinge você, mas isso não te define. Então, o nosso problema está na preguiça. A gente acaba preferindo que alguém nos diga o que fazer e como fazer, do que a gente fazer o caminho de descobrir o que tem que ser feito. Então, todos os caminhos simples, ou seja, todos as propostas de mestres e afins simples, demandam trabalho. É simples o objetivo. O processo é trabalhoso. A psicanálise, a psicologia, outros tipos de abordagens terapêuticas, enfim, te levam a separar o que foi impresso em você pelo clã e que não te serve e o que você realmente entende como sendo teu. Esse processo não acontece num workshop, num fim de semana. Esse processo não acontece numa tarde. E não acontece só porque você teve uma catarse ou um insight. Insights e catarses são bons porque catapultam um pouco o movimento, mas na realidade não elaboram e não adequam as questões internas. E se a gente levou anos num treinamento, eu diria, de catequese ou militar quase, em famílias não sadias, não vai ser num minuto ou dois que você vai simplesmente se livrar daquilo que é nocivo. Tem um trabalho que tem que ser feito e tem que haver um desejo real de viver. O problema é que em alguns casos, como nos casos específicos de mães narcisistas, pais muito violentos, etc., é que traumas grandes assim, ou treinamentos de cativeiro, como no caso de um parente narcisista e controlador, abafam quase até a extinção aquela chispa divina. E a pessoa depois não encontra o desejo de existir. Tá lá, mas dá trabalho resgatar. Então a gente precisa, primeiro, compreender que quando a gente tem uma imperatriz luminar, ela vai funcionar como o amor que acolhe,
o amor que te vê, que te enxerga, o amor que te respeita ao te enxergar, o amor que te estimula a ser o que você veio ser. E quando você tem um imperador luminar, você vai ter o amor que te ampara quando você vai para o mundo ser. O amor que te dá coragem, que te dá esteio. Isso é imperatriz e imperador de luz. Mas quando eles são de sombra, ou quando eles são de sombra, senão eu vou começar. Quando eles são sombrios, o teu entendimento de amor fica atingido com esse exemplo. Então, o que começa a acontecer? Você leva isso para a vida como se isso fosse a forma de amar. E você fica aprisionado entre a criança interna esperando o amor que deveria ter tido eternamente e um adulto que replica o modelo perverso de amor. Então, não é incomum quem tem uma mãe narcisista ou um pai narcisista de verdade. Estou falando patologicamente. Ou seja, um extremo controlador e que vai destruindo tua autoestima, vai destruindo tua esperança, teu desejo, vai tirando de você a ideia de que você é um ser, vai deixando você com a ideia de que você é uma ferramenta. Você, em geral, busca um companheiro ou uma companheira que são iguais. Porque esse é o modelo de amor que te é familiar. Então, quando se estraga na infância o modelo de afeto, você confusamente vai replicar isso na vida adulta. Então, você vai trazer para a tua vida pessoas que sejam similares, porque é isso que você entende que é o amor. Se você, de muito pequeno, enxerga que os deuses que vieram aí para te dizer como as coisas são desamorados, mesquinhos, competitivos, ou, enfim, doentios, você sabe que isso é uma porcaria, mas foi o modelo que você recebeu. Então, 9 vezes em 10, você vai replicar esse mesmo modelo em todas as tuas interações afetivas. Isto é uma das coisas que eu acho mais grave, de ficar apoiando a ideia de honrar aquele que te foi pérfido. Não, não tem que honrar. Tem que primeiro entender que as pessoas são o que conseguem ser. Como dizia Luiz Rey, com o conhecimento que elas possuem naquele momento. Então, se elas não têm mais conhecimento, vai ser aquela porcaria mesmo. Enfim. O seu pai e a sua mãe são o que conseguem ser, são o que são. Tem que sair do estado infantil que fica esperando que esse pai e essa mãe sejam outra coisa, sejam outra pessoa. Tem que sair do estado da infância em que fica dizendo, quem sabe uma hora ela muda e me ama, quem sabe uma hora ele muda e para de me controlar, quem sabe... Não, não vai mudar. Você já está com 30, 40, 50. Eles nunca mudaram e não vão mudar. Tem que parar de esperar que eles sejam outra pessoa. Então, nisso sim, eu acho que tem que, aspas, respeitar que eles são indivíduos. Tem que parar de se ver como uma amálgama, um grude familiar. Você não é uma extensão dos seus pais. Você não é um pedaço deles. Carne do meu carne, sangue do meu sangue. Ok, whatever, isso aí faz parte do corpo. Você não é um pedaço de carne dos seus pais. Ah, mas eles me deram a vida. Não, eles te deram o corpo. A vida quem te dá é o espírito. Tira o espírito e esse corpo não existe. Então, você não é uma extensão desses pais. Então, precisa começar a olhar para eles como indivíduos. Eles são pessoas. Porque quando você começa a entender que eles têm o histórico deles, que eles já tiveram 4 ou 5 anos e também foram massacrados por um clã que, obviamente, está gerando membros enfermos, porque é um clã com interação doentia. Quando você consegue enxergar que eles têm uma história anterior à tua existência, porque a criança também acha que os pais existem no momento que ela chega, como se eles fossem só colocados ali para ela.
Os pais tiveram uma infância, os pais tiveram uma vida e um monte de dores, frustrações, problemas e, enfim, eles são indivíduos e já eram indivíduos antes de você chegar. E você é um indivíduo independente de quem eles são. Então, sair dessa posição infantil, aonde você fica cuidando daquela mãe que foi péssima com você a vida inteira, atendendo amorosamente, esperando que talvez assim ela diga que você é maravilhosa, ou acatando ordens do seu pai quando ele já está com 80 e você com 50, e ele continua a te dar ordens ruins ou te controlar de uma forma nociva, e você continua a compactuar com isso. Então tem que buscar os caminhos todos que fazem com que a gente possa despertar e enxergar a eles e a nós como indivíduos, porque tem que entender que os caminhos todos são individuais. Então, você, a reverência e a honra que tem que ter é consigo mesmo. Porque encarnar não é fácil, é um processo complexo. E desperdiçar e jogar isso fora por ficar sofrendo a interferência do clã, quando ele não é saudável, é desperdiçar sua vida. E eu acho isso quase sacrílego. Então, a gente tem que cortar as ilusões. A gente precisa usar a espada da justiça, a foice da morte. Precisa cortar o estado infantil e fantasioso do não, minha mãe é uma narcisista louca, sei lá, ou meu pai foi extremamente violento comigo, mas tudo bem. Não, não é tudo bem. Porque todas as coisas péssimas que os parentes nos fazem quando a gente é criança nos dão um trabalho gigantesco mais tarde. Então, não é ok, não é tudo bem, não é vamos honrar. Honrar o quê? A gente vai compactuar com o mal? É isso? Nós vamos honrar o mal? Vamos reverenciar o mal? Não, não vamos. Minha proposta é não. Apenas não. Porque não há essa obrigatoriedade. Mas as religiões dos livros, as religiões formatadas e formatadoras, as catequeses de diversas ordens, fazem com que a gente ache que a gente está em falta. Que se a gente não reverenciar, mesmo quando eles são péssimos, a gente está em culpa, em erro. A gente está cometendo um pecado. Isto chama catequese. Isto chama programação. É absolutamente incoerente e ilógico honrar pai e mãe quando eles não são bons. Honrar avós quando eles foram péssimos. Não. Você precisa se desforrar. Eu acho que o que você precisa é fazer o caminho de autoconhecimento que está disponível hoje em dia em várias vertentes, e precisa encontrar o que é que vai te dar paz. Se o que vai te dar paz é ir dizer meia dúzia de coisas, faça isso. Se o que vai te dar paz é apenas se afastar, faça isso. Se o que vai te dar paz é limitar a invasão do clã, faça isso. É só isso que você consegue, tá ótimo. Ninguém precisa abandonar a família e morar no deserto, subir numa estaca, virar um... Você pode conviver, mas você tem que aprender, primeiro, a enxergar a realidade, a verdade. E a verdade é, família nociva é nociva. Vamos parar de dourar a pílula e de fazer de conta de que, não, mas é família. E família é a coisa mais importante. Não, o mais importante é o indivíduo. O mais importante é o indivíduo. Por quê? Porque é do indivíduo são que a gente constrói o grupo são. Então, se a gente só ficar alimentando clãs doentios dentro dessas interações tóxicas, nós vamos só manter indivíduos cada vez mais tóxicos. Isto não resolve a sociedade. O que resolve o mundo é cada coração ser mais limpo. E para ele ser limpo, você não pode estar sendo achincalhado, aprisionado, controlado, maltratado, abusado, etc. Para o seu coração estar limpo, você tem que estar em paz. Então, o que tem que fazer é parar de olhar para as coisas
com um véu de vamos tapar o sol com a peneira. Exato, a gente vem através da família e não para ela. Por isso que eu digo, a família não é um fim em si mesma. A família é um veículo. Então, você precisa ficar amando e honrando e reverenciando o motorista do ônibus cada vez que você pega um ônibus. Não. Só se ele for fantástico, super bacana, legal. Aí, ok, você desenvolve essa amizade. Mas a família é um veículo. Ela não é algo sagrado em si mesmo, se ela não for sadia. Se ela for sadia, ótimo. Exato, cara. A gente, quando fala, hoje em dia em especial, né? Antigamente não tinha isso, mas hoje em dia, quando a gente fala em clã, em família, etc., tanto faz, é o grupo familiar, mas em especial eu estou me referindo aos adultos que dirigem a tua infância. Porque os adultos que dirigem a infância são os que imprimem coisas na gente. Então, se eles são saudáveis, ótimo. Se eles são tóxicos, estamos full. E temos que buscar a forma de adequar isso de um jeito que te liberte dessa obrigatoriedade. Porque eu vejo pessoas desgastando a própria vida ou desperdiçando a própria vida por ter que atender pessoas que lhes foram péssimas. A ideia, tem um livro muito bom da Elizabeth Badinter, da década de 80, acho, que chama O Mito do Amor Materno. Podemos parar também de achar que toda mãe ama seus filhos. Pode ser que sim, tende a ser assim, mas não obrigatoriamente assim. Uma mãe que tem vários filhos vai ter preferidos. Aliás, se ela tiver dois, em geral já tem um preferido. Por quê? Porque se dá mais com ela na natureza das coisas, porque, sei lá, porque calhou de ser mais similar, não sei. Mas isso é uma real. Mas cada criança enxerga os pais como só para ele. Eles existem a partir do momento em que eu cheguei, eles foram criados para mim, ao mesmo tempo em que eles são deuses. E eu tenho que copiar o que eles são e como eles são. Então, toda essa meleca psíquica funciona e dá certo quando a gente dá sorte de ter um grupo, um clã, uma família saudável. Agora, se ela não é, quando você fica adulto, você tem que ir atrás de você. Porque você veio por você. Você não veio para cuidar dos outros. Inclusive as ideias de karma, etc. e tal, eu lido com elas com muito cuidado. As pessoas falam, o julgamento, a cara do karma e tal, não sei o que, a cara do karma. Falei, então vamos devagar, porque karma não é um castigo. Karma é uma proposição que a vida coloca para superação e evolução do indivíduo. Então eu tenho uma relação kármica com a minha mãe. Não, você tem uma relação tóxica e péssima. A proposta da vida é o que você vai fazer a respeito disso para poder ser quem você é. Não é ficar nessa meleca, não é? Então, é muito difícil porque quando a gente é aprisionado, achincalhado, controlado, maltratado, etc., na infância, gera-se uma sensação de autoinvalidação gigantesca. Se imprime na criança a ideia de que ela não tem lugar no mundo, ela não tem querer. Então, as pessoas ouvem coisas terríveis na infância quando estão em clãs assim. A culpa de tudo é sua, você é uma errada, você é uma porcaria, você é estúpido, você nunca vai ser amado, as suas ideias são sempre idiotas, e por aí vai. Todas essas coisas, essas ditas críticas que não são críticas, na verdade são técnicas de controle, né? Isso tudo é uma estratégia de controle. Em especial no caso de pais narcisistas, é uma estratégia de controle. Mas, no geral, é uma estratégia de não perceba quem você é. Porque impedir você de perceber a sua própria maravilha divina é a forma de fazer com que o clã mantenha eternamente
essa interação, essa dinâmica tóxica e nociva. Se um dos membros do clã acorda e salta fora, como diz Jodorowsky, ele impede esse ramo de prosseguir e cria um novo ramo. Faz parte da árvore, mas é um ramo novo. Então, essas pessoas são as que vão experimentar um tempo de solidão, sim. A gente lida com a sensação de estar flutuando no mundo, nascido um ovo, enfim, eu escuto essas coisas. Tô sozinha no mundo. Nós estamos sozinhos no mundo. Nós chegamos sozinhos e vamos embora sozinhos. Não dá para morrer de turma. Fica aqui o spoiler, tá? Não tem como morrer de turma. Você pode ter um monte de gente em volta. O passo final é sozinha. E o primeiro passo do outro lado é sozinho. Então, sim, estamos sozinhos. Então, essa coisa da solidão, não consigo ficar sozinha, porque também é uma coisa infantil, também é uma coisa que vem de uma infância que precisa o tempo inteiro da referência do outro. E isso também é uma coisa que eu acho que tem que trabalhar para poder se libertar. Então, o que eu acho a gente gasta tempo demais procurando imperatriz e imperador, tanto fora quanto dentro. A gente fica tempo demais achando que vida é imperatriz e imperador, e eu acho que o caminho do indivíduo pede sacerdotisa e eremita. A gente vai passar um período mais solitário, a gente vai ter a sensação de, oh meu Deus, e agora? E depois a gente vai sair do outro lado entendendo que é um indivíduo e, portanto, é livre, inclusive para criar novos entornos, novas dinâmicas, novas interações, novas formas de afeto. Exato. Porque todos os caminhos de crescimento se dão solitariamente. Por isso, as cartas de reflexão profunda e de conhecimento profundo, como sacerdotisa e eremita, são cartas solitárias. O processo é feito com reflexão. Atingir a autonomia de pensamento e, portanto, a autonomia em todos os sentidos, o amadurecimento pede um período de introspecção e um período de solidão. Mas essa solidão não é eterna. Porque quando você se liberta e vira alguém sadio, claro que sim, mas é o que eu falo, temos que ter uma imperatriz e um imperador só que sejam sadios, que sejam luminares. Porque eu vou te dizer, eu não quero do meu lado uma imperatriz de sombra nem a pau, porque é tipo uma mãezinha querida, para quem lembra do filme da Joan Crawford. Então, temos, sim, é muito bom. E imperadores e imperatrizes estão em várias coisas. Professores, terapeutas, amigos, novos colegas de trabalho, namorados e namoradas, e por aí vai. Então, o negócio é descolar. Algumas tribos tendem a manter mais a infantilização dos membros do clã. Em geral, os latinos são um pouco assim. Se você olha a Escandinávia, por exemplo, é diferente. Na Escandinávia, você sai de sua casa com 16 anos, 18, e você vai viver sua vida. Não é que você nunca mais vai ver seus pais e não é que você está pouco se lixando para os seus pais, mas você vai fazer sua vida. Então, nem os filhos ficam pendurados mamando nas tetas dos pais eternamente, que é um dos nossos problemas hoje. E nem os pais ficam exigindo a tua presença o tempo inteiro, porque os pais também têm vida própria. Então, nós temos outros problemas lá de outra ordem, mas essa é uma coisa que é diferente. Nas tribos latinas, em geral, a gente tende a querer todo mundo grudado. Todo mundo grudado. Então, tanto que um dos jeitos que as mulheres encontraram nos séculos anteriores e ainda encontram é casar para poder sair. Porque como são tribos em geral muito machistas também, você para poder se afastar do clã ou colocar limites, você tem que ter um homem do lado, né? Então, se você tiver um marido, aí tudo bem se afastar um pouco do clã. E por aí vai. Então nós somos todos muito
pirados, doentios e criançolas, né? Mas a vida não é para isso. A vida é para saber melhor quem você é, amadurecer isso dentro de você, olhar para as coisas com olhos de ver, enxergar as pessoas como elas são, parar de querer que elas sejam diferentes. E isto vale também para os filhos. Tem que parar de achar que os filhos vão ser o seu esteio na velhice. Tem que parar de achar que os seus filhos têm que ser o que você esperava que eles fossem. Tem que parar de manobrar os filhos. Porque eu vejo muita gente aí fazer isso sem perceber. Temos que parar de ter medo da autonomia, temos que parar de ter medo da liberdade, temos que parar de ter medo da vida. Então, eu vou encerrar falando o seguinte, e aí a gente, quem quiser fazer pergunta ou falar ou comentar, enfim. Mas eu vou dizer o seguinte, primeira coisa, no caso de parentes doentios, a gente precisa lembrar de uma coisa, tudo o que eles te disseram é mentira. Simples assim. Parentes doentios te disseram que você não é passível de ser amado, é mentira. Que você é meio burro, é mentira. Que você é lerdo, é mentira. Que você não encaixa como deveria, é mentira. O que essas pessoas disseram, disseram porque é como eles enxergam a si mesmos ou como estratégia de controle. Então, é mentira. Então, há um período, e por isso eu acho que é importante a presença de um psicoterapeuta, um psicanalista, um terapeuta, alguém honrado, para te acompanhar no processo. Porque há uma primeira torre que é sair da ilusão na porrada, que é quando você percebe, inclusive, que tudo que te foi passado, que gerou em você a baixa autoestima, a autoinvalidação, a desvalorização e a interação afetiva toda errada, é tudo mentira. E aí você tem que lidar primeiro com essa desconstrução mas então, pera. Então, tem que enxergar como as coisas são, parar de esperar que o outro seja outra pessoa, entender que quando todos os pensadores, mestres e filósofos falam que você tem que amar ao outro como a si mesmo, é como a si mesmo. Porque o amor ao outro vai ser reflexo. E se você teve pais doentios, você não ama a si mesmo. Você acha que você é uma porcaria. E se você acha que você é uma porcaria, ou pouca porcaria, é assim que você vai interagir. Um processo de individuação que por vezes fica na gaveta. Tem que viver. Claro, pode não. Pode jogar fora a vida. Não tem o menor problema, eu acho. No sentido de, é uma escolha. Oi, Alexandre. Sim, tem poder. Então, olhar para si mesmo com o auxílio de alguém que te ajuda a enxergar e que te ajuda a sair dessa hipnose, desse aprisionamento, dessa catequese. Não, quebrar os padrões não é fácil, cara. Justamente por isso que eu acho que tem que ter a companhia nesse processo de um bom terapeuta, de alguma ordem. O fato é que seja honrado. Porque, por que não é fácil? Se você estiver andando na rua e alguém te xinga, você responde e vida que segue. Mas com família, a gente tem a convivência diária, a catequese diária e todos esses entendimentos tradicionais antigos de que a priori temos que honrar pai e mãe. Então, instantaneamente, quando a gente rejeita, ainda que inconscientemente, algo do clã, a primeira reação, já tem que terminar. A primeira reação é a culpa. Então, mas culpa também é uma ilusão, tá? Porque você tem que ter feito alguma coisa concreta, péssima, para que culpa faça sentido. Então, vamos lá. Eu encerro dizendo o seguinte: onde houver amor, honre o amor, reverencie o amor, alimente o amor. Onde não houver amor, eu vou parodiar Jesus Cristo, saia, sacuda a poeira dos pés e não olhe para trás, não volte mais.
você pode cuidar dos seus parentes doentios, sombrios, pérfidos, malvados, se a tua natureza é uma natureza caridosa. Mas não porque você sente que em algum momento, quem sabe, eles vão te reconhecer, não porque você acha que é tua obrigação, não porque você acha que você tem que abrir mão da própria vida para cuidar deles. Você pode atendê-los e cuidar deles se a tua natureza for de caridade. Se a tua natureza for assim, generosa. Mas saia em espírito. Saia do clã doente em espírito. Não permita mais essa destruição. E compactuar com isso e dizer que você tem que honrar isso a qualquer preço, a meu ver, beira o crime. Tá? Porque, a meu ver, é criminoso impedir a vida do indivíduo. Então, onde houver amor, honre o amor. Onde não houver, saia. Busque ajuda, encontre uma forma e saia. Ok? Gente, isso é o que eu tinha para trazer para vocês. Oi, minha querida Sol. Obrigada, meu amor. Muito obrigada. Débora, amada, que bom, querida. Fico contente. Alexandra, obrigada, meu amor. Muito obrigada. Que choradeira, Sol. Bom, temos reações aí sadias, instintivas, tentando te proteger. Onde houver amor, pode honrar o amor. Deve honrar o amor. Reverencie o amor. Onde não há amor, sacode a poeira do pé e sai. Busca ajuda e sai. Exatamente, Débora. É importante a gente parar de compactuar com essas ideias, porque elas são absurdas, sabe? Tradições tem diversas. Não tem as mulheres lá na Tailândia com aqueles aros, desde os 5 anos de idade, vai esticando o pescoço, depois não tem como tirar aquilo, porque para tomar banho a outra tem que segurar a cabeça. É uma tradição. E porque é uma tradição, eu acho que é linda e ótima? Não. Eu acho ela bunda, incoerente e provavelmente machista. Por alguma razão, tá bom. Enfim, a outra que extirpa o clitóris das moças lá na África, aquilo é uma tradição. Eu vou compactuar e achar aquilo bacana só porque é uma tradição? Eu não estou nem aí se é uma tradição. Honrar pai e mãe tem que ter sentido. O pai e a mãe tem que merecer. Tem que ser boas pessoas. Eles não precisam ser espetaculares, geniais, fantásticos, incríveis. É só não ser um filho da puta. É só não ser um mau caráter. É só não ser um pérfido, um pervertido, um canalha, enfim. É só ser decente. Aí sim, aí vamos honrar. Paulinha, meu amor, como é que a gente encerra aqui que eu não sei? Ah,